A Intrusa, escrita e narrada por Francisco Coelho. Que Deus abençoe a todos nós. Em uma linda cidade brasileira, 2 horas da manhã, caminhando pelo estacionamento do hotel onde trabalhava como guarda noturno, Noah notou que um dos quartos do segundo andar, supostamente desocupado, as luzes se encontravam acesas. Um intruso, pensou. Parou e ficou a observar. Para sua surpresa, uma mulher apareceu na janela e ficou a olhar para o estacionamento e para Noah. Depois de alguns segundos, ela fechou a cortina bem devagarzinho e sumiu. Noah continuou observando. De repente, as luzes começaram a piscar e, estranhamente, um canto inferior da cortina foi levantando e a cabeça daquela mulher aparecendo. Escondida, observando, curiando. Pouco depois, ela sumiu outra vez. Após verificar e confirmar com a portaria de que ninguém se encontrava naquele quarto, a polícia foi chamada. Porém, para a surpresa de todos, o quarto estava vazio e a intrusa havia desaparecido. Noah não podia compreender. Mas antes mesmo dos policiais saírem do hotel, o único hóspede do segundo andar chamou a portaria, reclamando da zoeira no quarto vizinho. O quarto número 19. O mesmo quarto da misteriosa intrusa. Que estranho. E rapidamente os policiais, acompanhados de Noah, subiram pela escada rumo ao segundo andar. Ao pararem em frente à porta, os três não podiam compreender o que passava, pois do lado de dentro do quarto, que poucos minutos atrás se encontrava vazio, objetos eram atirados e quebrados de uma maneira assustadora e aterrorizante. E ali parados, permaneceram por alguns segundos sem saber o que fazer. A pergunta era uma só. Como era possível? Finalmente, um dos policiais criou coragem e bateu na porta. Mas nada aconteceu. Ninguém atendeu. O policial bateu uma vez mais e mais forte. Dessa vez, a zoeira parou e lentamente a porta foi destrancada e aberta. Mas ninguém apareceu. Os policiais focaram as lanternas, mas não viram nada. Tudo estava vazio e limpo, como da primeira visita. O mistério aumentava e o medo de todos também. Enquanto Noah esperava ao lado da porta, os dois policiais entraram com as pistolas nas mãos. E, passo a passo, revisaram cada centímetro do quarto, sem nada encontrar. Após terminar a revisão, os policiais disseram a Noah que tudo parecia estar bem e que não havia ninguém. E o barulho? De onde veio? Perguntou Noah. E antes mesmo deles responderem, a porta foi fechada de supetão, assustando e apavorando os três, que saíram em disparada em direção à portaria. A polícia nada mais podia fazer. Por um bom tempo, o vizinho do número 18 ligou e reclamou. E, cansado de esperar pela ajuda que nunca aconteceu, agarrou suas coisas e abandonou o hotel reclamando, xingando e prometendo meter um processo contra o dono. E a noite passou. Na noite seguinte, enquanto caminhava e pensava no que havia passado na noite anterior,
Noah notou a presença de um idoso encostado a um carro do lado de fora do estacionamento, olhando em direção ao misterioso quarto. Curioso em saber por que ele olhava para aquela janela, Noah resolveu lhe perguntar. Porém, enquanto caminhava em sua direção, o idoso entrou no carro e saiu. Naquele instante, para surpresa e susto de Noah, as luzes do quarto 19 foram acesas, mas ninguém apareceu na janela. Minutos depois, as luzes se apagaram e nada mais aconteceu. Graças a Deus. Na próxima noite, o idoso apareceu mais uma vez. E enquanto ele olhava na direção da janela do quarto, as luzes piscavam de uma maneira simplesmente assustadora. Noah, parado no estacionamento, observava o comportamento do idoso e das luzes sem entender patavina do que passava. Quem seria aquela mulher da janela? E qual sua relação com o idoso? Pensava Noah. Para sua surpresa, o idoso começou a caminhar em direção à entrada do hotel, sempre de olho na janela e nas luzes que pareciam piscar ainda mais rápido. Ao aproximar-se da porta do hotel e de Noah, o idoso fez um estranho e surpreendente pedido. Queria permissão para ir até o quarto 19. Noah, surpreso e de certa forma assustado, perguntou a razão e se ele sabia o que passava. E o idoso respondeu, dizendo simplesmente que necessitava ir até aquele quarto. Depois de falar com a portaria e obter permissão, Noah acompanhou o idoso até a porta do número 19. E depois de deixá-lo entrar, correu até o estacionamento para observar a janela. As luzes continuavam acesas e piscando. E enquanto piscavam, as cortinas voavam de um lado ao outro da janela de uma maneira inexplicável. Noah continuava observando em pavor. Minutos depois, tudo parou. As luzes foram apagadas e as cortinas pararam de voar. E tudo se acalmou. 30 minutos depois, Noah se dirigiu ao quarto para pedir ao idoso que se retirasse. Bateu na porta e esperou. Nada do idoso. Preocupado e amedrontado, Noah abriu a porta e, com a lanterna ligada, ele pôde ver o corpo do pobre idoso pendurado a uma corda na porta do banheiro. Enforcado. Morto. Que pena. Que pavor. E tudo acabou. O idoso, segundo informações da polícia, era namorado de uma moça que também se suicidou naquele mesmo endereço, muitos anos antes do hotel ser construído. A razão do suicídio da namorada continua desconhecida. A do idoso, um mistério. Depois daquela noite, o hotel foi fechado e abandonado. Noah, uma vez por outra, parava o carro em frente àquele hotel, pensando e tentando encontrar uma explicação para tudo que havia presenciado. Até que em uma certa noite, enquanto olhava e pensava, ele viu algo que lhe fez estremecer e ainda mais confuso. As luzes do misterioso quarto 19 acenderam e começaram a piscar uma vez mais. E pouco a pouco, Noah foi vendo assustado os cantos da cortina se levantarem e duas cabeças aparecerem lentamente. Olhando, curiando, assustando. Te cuida e muito obrigado.